Fala galera do canal da Química, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim, e eu espero que vocês estejam cheios de disposição para, exercitar hoje. Vamos fazer exercícios sobre... Bom, então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como resolver esse exercício. E olha... Não esquece, gente, se você estiver aprendendo com o nosso canal, não esquece de compartilhar com os amigos esse vídeo, dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos. Combinado? Esse problema, ele mistura dois assuntos, que é o assunto de diluição de soluções e de pH. E ele fala o seguinte, que o aproveitamento integral e racional das matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como de combustíveis, mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Esse processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. No pré-tratamento desse material lignocelulósico por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico, veja aqui, que foi preparada diluindo-se 2.000 vezes uma solução de ácido sulfúrico, de concentração igual a 98 gramas por litro, ocorrendo dissociação total do ácido na solução diluída. Veja que isso aqui também é importante. Eu estou grifando tudo que é chave aqui para a gente conseguir resolver esse problema. O quadro apresenta os valores aproximados de logaritmos decimais. Além desse quadro, vamos avaliar o que mais que ele dá. Sabendo-se que as massas molares em gramas por mol dos elementos, ele só te dá dos elementos, hidrogênio, oxigênio e enxofre, são respectivamente 1, 16 e 32, qual é o pH da solução diluída de ácido sulfúrico preparada conforme descrito? Então, você preparou essa solução e ele quer saber qual é o pH dessa solução que foi preparada. Mas a pergunta é, o que é pH? pH, na verdade, é o que a gente chama de potencial hidrogeniônico, ou seja, isso está ligado com a concentração de íons H+. E a gente sempre escuta falar que algo tem pH mais ácido, mais básico ou neutro. O que significa isso? Então, existe uma escala de pH em que, se eu tiver o pH mais baixo, então valores mais baixos, veja, estou primeiro falando de pH. Então, quanto menor for o valor aqui, olha, mais baixo for o pH, mais ácido será uma substância. Quanto maior for os valores de pH, mais básico será uma substância. Por que isso? Veja só, a gente tem aqui que pH mais pOH é igual a 14. Veja, isso dá certinho. Se a gente pegar aqui essa primeira medida, pOH é 14, pH 0. Então, 14 mais 0 vai dar 14, certo? Aqui, pOH 13, pH 1. Então, somando os dois aqui, eu tenho também a somatória de 14. E qualquer um que você somar, vai ter como somatório 14. E o que seria o pOH? Do mesmo jeito que pH, que é o potencial hidrogeniônico, está relacionado com concentração de íons H+, o pOH está relacionado com íons OH-. Então, quanto maior for a concentração dos íons hidroxilas ou OH-, significa que eu tenho um pH mais básico. E aqui, quanto maior for a concentração de íons H+, significa que eu tenho um pH ácido. E para determinar, então, o pH, a gente determina da seguinte forma: o pH é sempre menos log da concentração de H+, assim como o pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Exemplo, eu tenha uma solução que tenha uma concentração de íons H+ igual a 0,01 mol por litro. Quando eu tenho esse tipo de coisa, se eu fizer a conta do valor de pH, então eu vou encontrar um pH aqui, menos log do valor de 0,01. Fazendo esse cálculo, significa que eu vou ter um pH igual a 2. Da mesma forma
que se eu tivesse uma concentração de OH- igual a 1 vezes 10 a menos 4, por exemplo, mol por litro, significa que eu teria um POH igual a um menos log de 10 a menos 4. Isso quer dizer que eu teria um POH igual a 4. Se eu tenho um POH igual a 4, lembrem-se que pH mais POH é igual a 14, exatamente como eu tenho aqui, ó, tem que lembrar disso. Então, nesse exemplo, se eu tivesse um POH de 4, significa que, como esse mais pH dá 14, então, nesse caso, o pH da solução seria 10. Isso quer dizer que eu teria um pH básico. Bom, a primeira coisa é, a gente tem que saber que pH é igual menos log de íons H+. Se você sabe isso daqui, então você tem que dar um jeito de descobrir qual é a concentração de íons H+. Uma das dicas que ele te dá é que há uma dissociação total do ácido na solução diluída. E o que significa isso? Aqui você vai precisar saber qual é a fórmula do ácido sulfúrico. Então você sabe que o ácido sulfúrico é igual a H2SO4. Ele fala que como teve uma dissociação total do ácido, significa que você teve aqui, ó, a dissociação de 2H+, por quê? Porque você tem 2 hidrogênios aqui. Então, para balancear, você tem que ter 2 íons H+, mais SO4, 2-. Muito bem, se teve dissociação total, então, como ele disse aqui, significa que todo o ácido sulfúrico se dissociou. Então, se eu souber a quantidade em mol por litro, por quê? Porque a concentração de íons H+, aqui, ó, sempre tem que ser em mol por litro, é essa concentração. Então, se eu souber a concentração em mol por litro dessa solução diluída, eu consigo saber qual é a concentração desses íons H+, através da estequiometria. Então, veja que aqui você ainda precisa de mais um conceito, que é a questão da estequiometria. Então, vamos determinar aqui qual é a concentração de ácido sulfúrico. Veja que aqui ele fala que ele tinha uma concentração igual a 98 gramas por litro e dessa solução ainda foi diluída 2.000 vezes. Olha, você também tem que ter uma noção de concentração de soluções. Por quê? Aqui ele está te dando a concentração em gramas por litro. Lembra, o que que a gente precisa? A gente precisa da concentração em mol por litro. Então, veja, ó, molaridade é igual a massa do soluto sobre massa molar vezes o volume da solução. Olha, eu tenho uma concentração de 98 gramas, ou seja, eu tenho 98 gramas do soluto, do ácido, a cada litro de solução, não é isso? Então, olha só, molaridade vai ser igual à massa do soluto, eu tenho 98 gramas do ácido a cada 1 litro de solução, vezes a massa molar desse soluto. Quando eu somo aqui, ó, se eu fizer aqui H2SO4, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 1 mais 32 mais 4 vezes 16. Isso daqui somado, né, 2 mais 32 mais 64 vai dar um total de 98. Então, veja que aqui eu vou ter uma concentração de 1 mol por litro. Agora, veja, essa é a concentração de ácido sulfúrico e da primeira solução. Só que dessa solução eu ainda fiz uma diluição de 2.000 vezes. Então, tendo essa situação original, o que significa diluir 2.000 vezes? Significa que eu vou pegar esse valor e vou dividir por 1.000. A concentração vai ficar 2.000 vezes menor. Vamos fazer isso? Então, ó, ácido sulfúrico, eu tenho 1 mol por litro. Se eu diluir 2.000 vezes, eu vou dividir por 2.000. Isso vai me dar um valor de 0,5 vezes 10 a menos 3, aqui, ó, mol por litro. Agora, lembrando, se eu tinha aqui, ó, H2SO4, que gerava, porque ele tinha uma dissociação total, 2H+,
mais o SO4, 2 menos, se eu tenho aqui, ó, meio vezes 10 a menos 3 mol por litro, aqui eu vou ter o dobro, porque ó, cada 1 mol, isso é estequiometria, cada 1 mol de ácido sulfúrico geram 2 mols do íon H+. Isso quer dizer que aqui eu vou ter 1 vezes 10 a menos 3. Aqui é meio, aqui 1 mol por litro. Bom, agora sim eu tenho a concentração de íons H+. Bom, e se pH é igual a menos log de íons H+, o que a gente já tinha visto lá no início, o que a gente estava querendo descobrir, então, era essa concentração de íons H+. Como a gente sabe, então, fazendo todas as contas que a gente fez, que eu tenho uma concentração de 10 a menos 3, né, que é 1 vezes 10 a menos 3, ou seja, aqui eu posso colocar 10 a menos 3 direto. Lembra que log na base 10, então aqui eu vou ter menos 3 com menos aqui, então o pH vai ser igual a 3. Essa é a resposta. Então aqui, ó, seria a alternativa B. Veja que ele deu essa tabela e a gente não usou para nada, então tome cuidado, porque em várias provas ou em vários concursos isso pode acontecer, você pode ter informações que você não vai usar. Por isso que minha dica é sempre, coloque todos os dados que você tem do problema e onde você quer chegar. Gente, esse foi o exercício que eu queria resolver com vocês hoje. Eu espero que tenha valido a pena vocês assistirem esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.